Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 2. E nosso título é o real propósito da igreja. O nosso texto do dia, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deveria ser assim, né, irmãos? O propósito real da igreja e o nosso propósito também, deveríamos acatar essa ordenança de sairmos das trevas e nós vivermos a sua maravilhosa luz, que é vamos dizer assim, o ensinamento de Jesus para nós. Pelo menos, irmãos, poderíamos praticar isso, poderíamos fazer isso, a sua vontade, praticarmos o querer de Deus em nossos corações. Poderíamos, mas como nós vamos ver no decorrer da aula, nós temos muito ainda que fazer nessa terra. E o nosso texto do dia, né? O nosso texto do dia nós já lemos, a nossa síntese. A Igreja de Jesus Cristo tem por objetivo mostrar ao mundo com Deus age na história da salvação. Irmãos, se éramos trevas e fomos trazidos para a sua maravilha, saímos das trevas e fomos trazidos para a luz, a igreja ao qual nós queremos falar, ao qual nós queremos dizer, ao qual nós queremos pregar as boas novas do Evangelho, do Senhor Jesus, irmãos, nós temos, vamos dizer assim, por obrigação, né, de mostrar ao mundo qual é a salvação de Deus para nós. Então, é necessário, é importante para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. E é necessário, irmãos, nós fazemos mesmo, porque nós temos que buscar verdadeiramente a presença de Deus. Então veja, irmãos, que às vezes que é assim mesmo, até comentário da revista dos adultos, né? Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Mas aqui no nosso texto bíblico, irmãos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação e ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, façam com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Somos um corpo, cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte a ser feita. Se cada um de nós fizermos a nossa parte com inteligência, com sabedoria, com amor a Deus, com certeza não vai ficar pesado para ninguém. Então, aqui, né, no nosso texto aqui, o que ele está querendo mostrar para nós? Que nós temos que um membro ajuda o outro, ninguém vamos dizer assim, é autossuficiente, porque um tem que ajudar o outro. Para quê? Para que um corpo possa se movimentar de uma maneira plena, de uma maneira saudável, e a igreja é do mesmo jeito. Nós temos que um ajudar o outro, fazemos a vontade de Deus, para que todos venham, vamos dizer assim, alcançar essa mentalidade para que possa ser ajudado. Então, um vai ajudando o outro, irmão, fica mais fácil. Um ajudando o outro, as coisas acontecem da melhor forma possível. Porque quando um não quer fazer, agora, hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, dentro da igreja, muitos dizem, eu não concordo, mas também não vou fazer. E aí a pessoa não faz nada, não quer saber de nada, e aí isso acontece na nossa igreja, nas nossas igrejas. As pessoas não querem mais ajudar umas às outras. E aí, por isso que a obra de Deus está sofrendo tanto. Mas aqui na nossa introdução, toda instituição precisa ter propósitos bem definidos. Uma empresa deve oferecer emprego e dar lucro
a seus acionistas ou proprietários. Uma escola tem como objetivos principais educar e formar cidadãos. As Forças Armadas e Policiais têm como alvo zelar pela segurança nacional e pública. A igreja, como instituição fundada por Deus, tem, dentre outros desígnios, a adoração e a edificação dos crentes e a evangelização. Trataremos desses 3 objetivos nesta lição. Então nós vamos ver que tudo tem que ter, né, um propósito, que tudo tem que ter, vamos dizer assim, uma finalidade. Então, qual é? Qual é a nossa finalidade nessa terra? Qual é o nosso propósito? Quando alguém abre uma empresa, tem propósito, né, de ter lucro. Então, claro, meus irmãos, nós não somos empresa, mas nós temos que ter uma mentalidade de fazer o quê? De fazer algo para o reino de Deus. E o nosso tópico 1 aqui, com relação a Deus adorar. E o que é adorar? Adoração, sem dúvida, tem sido um dos assuntos mais comentados de nossos dias. De forma positiva, tem se buscado um modelo de culto que respeite a santidade e a presença de Deus entre aqueles que se dizem seus filhos e ao mesmo tempo permite que esses filhos de Deus participem do culto com ordem e decência. Então, meus irmãos, o que nós vamos perceber aqui é que o Senhor Jesus, falando para nós, né, o que é adoração. O que é adoração, meus irmãos, é exatamente isso. O que nós percebemos? Que hoje não tem mais aqui essa ordem, essa decência. E nós vemos também, nós falamos muito na lição passada, na revista passada, sobre adorar. Adorar é se arrepender, é se colocar na presença de Deus. E quando a pessoa se arrepende, claro, ela vai agir com ordem e com decência na igreja, no culto ao Senhor. E é necessário que nós façamos isso com o coração aberto. Buscamos uma mudança, busquemos estar na presença de Deus de uma forma de arrependimento, com uma forma, vamos dizer assim, de coração aberto ao Senhor. Eis-me aqui, e eu estou aqui verdadeiramente para buscar a Ti, Senhor Jesus, e eu me arrependo dos meus pecados. Poderia ser a mentalidade, mas nós vemos, irmãos, que infelizmente em alguns lugares a ordem e a decência já não aparece, já não visita faz muito tempo. A adversidade da adoração. O culto ao Senhor pode variar de acordo com o lugar e a época. Quem trabalha no campo missionário tem muitas histórias sobre a diversidade cultural e adoração a Deus. Irmãos, nós sabemos que cada lugar, muitas vezes, claro, a gente não vai também generalizar e ser os donos da verdade, mas nós vemos, meus irmãos, que em alguns países a cultura é diferente do Brasil e nós temos que respeitar as culturas. Mas aqui a gente está dizendo, meus irmãos, que é nosso território nacional, nós temos a nossa cultura. Mas alguém vai dizer, mas a cultura dos estados também diverge de um estado para o outro. Claro, mas tudo que for feito tem que ter ordem e decência. Tudo que for fazer para o Senhor tem que ter ordem e decência. Ou você acha que nesses países da África, mas eles dançam no meio do culto, eles dançam na hora do culto, mas eles têm ordem e decência, não tem nada bagunçado. Porque quando chega na hora da palavra, eles ficam quietos, ouvindo a palavra de Deus com muita atenção. Não é o caso do nosso país, que quando chega na hora da palavra, nós vemos que as pessoas, aí que não dão mais mesmo, vamos dizer assim, não vai dar ouvido nenhum. Porque se conversa, se anda, se vai para ir fora da igreja, bater papo fora da igreja, vai ver celular, tá vendo o celular na hora do culto, que é um desrespeito. Mas vamos continuar aqui. Deus não recebe uma adoração forçada, falsificada, mas uma adoração que brota verdadeiramente de uma pessoa com um espírito agradecido que reconhece a grandiosidade de Deus. Não apenas no momento de culto, mas igualmente fora do ambiente do santuário. Pois somos adoradores em tempo integral, dentro da igreja e fora dela. Irmãos, não adianta só querer ser crente dentro da igreja não, viu? É muito importante, ou mais importante, se eu posso dizer assim, ser crente fora da igreja. Praticar a palavra de Deus ainda com mais ênfase fora da igreja, para que os outros possam ver qual realmente o propósito da igreja nessa terra. E qual é o propósito da igreja de Deus nessa terra? É levar o evangelho, é levar a palavra. Isso é necessário, pelo menos deveria ser primordial na nossa história. Com relação ao tópico 2 agora, com relação aos crentes, edificar. Edificando por meio da comunhão. Um dos fatores mais importantes na edificação do corpo de Cristo
é a comunhão. Ela não nos permite ficar isolados uns dos outros, mas nos incentiva à interação e ao fortalecimento por meio da adoração, ações de graças, atos de generosidade, socorros. Irmãos, é complicado, mas a comunhão já tem se deixado, vamos dizer assim, visualizar assim, falar que nós vemos ou visualizamos comunhão na igreja está difícil. Mas ainda tem irmãos. Mas nós temos que edificar laços dentro da igreja. Nós temos que ter, meus irmãos, fazermos a vontade de Deus e buscarmos a vontade do Senhor. E realmente esse é o caminho, a comunhão. Temos comunhão com o nosso irmão, temos comunhão com o nosso próximo, com os nossos líderes, que todos eles são os nossos irmãos, mas principalmente tem comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Isso é primordial. Mas também aqui, edificando por meio dos dons, os dons dados por Deus são meios pelos quais a igreja é edificada. Os dons espirituais são dados de forma individual, mas sua utilização é manifesta na coletividade na igreja local. Os dons de Deus não são um atestado de superioridade espiritual, mas instrumentos pelos quais Deus usa homens e mulheres com poder, apesar de suas limitações pessoais, em prol do crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, o dom não é para benefício próprio, o dom é para que coletivamente nós venhamos ser abençoados, nós venhamos ser tocados por Deus, nós venhamos ser, meus irmãos, vamos dizer assim, instrumento em suas mãos. Os dons não é para nós nos promovermos, os dons não é para nós se aparecer quando Deus te concede algum dom, não é para você aparecer, não. O dom é para que em coletividade nós possamos fazer a vontade de Deus, um ajudando ao outro. E isso é importantíssimo para que nós possamos fazer a diferença na presença de Deus, para que nós possamos, a igreja possa fazer a diferença nessa terra. Então, os dons, como tinha aquela briga na igreja de Corinto, a igreja cheia de dons, e muitos queriam ser melhor, e um queria ser melhor do que o outro, como até nós também estudamos na revista passada, mas a verdade é que os dons é para nós edificarmos. Sendo usado coletivamente, será uso saudável e outras pessoas vão ser ricamente abençoadas. Então, edificando por meio do ensino bíblico, apresentamos assuntos teológicos e outros relacionados à fé cristã, de forma sistematizada ao corpo de Cristo. E todas as faixas etárias da igreja podem ser contempladas, cada um com suas características e necessidades. É um momento em que há uma interação entre professor e aluno e que não ocorre por ocasião da pregação expositiva da palavra de Deus. Então, nós vemos que quando está se pregando a palavra de Deus, as pessoas não têm esse acesso, né? De chegar, o pregador está lá pregando e alguém levanta a mão, tem como, mas isso eu estou em dúvida. Nós não temos essa possibilidade. Mas quando nós estamos na aula, quando nós estamos ensinando, por que é importante, irmãos? Eu fico às vezes triste assim, porque quando eu era mais jovem, quando eu comecei a ir para a igreja, eu percebia que a escola dominical tinha uma aceitação maior pelos crentes. A frequência era maior, as pessoas se interessavam mais, os cultos de doutrina, as pessoas se interessavam mais em ouvir a palavra de Deus. Mas passa-se o tempo e parece que se perde esse desejo, principalmente da escola dominical, onde você vai tirar suas dúvidas. O professor está ali e às vezes você faz uma pergunta e às vezes você acha, mas só eu tenho essa dúvida. Não, mas às vezes outras pessoas têm vergonha de perguntar, mas você pergunta e não edifica só você, edifica outras pessoas. Já fiz muito isso, edifica outras pessoas que não sabia exatamente daquele assunto, ou tinha uma mentalidade ou tinha uma visão distorcida acerca daquele assunto. Então, quando as pessoas frequentam a escola dominical, estudam e chegam na escola dominical, é importante também dar uma estudada na revista para poder chegar e absorver melhor aquilo que vai ser ensinado e também estar mais perceptível acerca do assunto que está sendo colocado ali, para poder fazer perguntas, para poder tirar as suas dúvidas. É necessário, irmãos, nós estarmos lá, frequentarmos a escola, porque frequentando a gente tem todas essas possibilidades, mas não frequentando, as pessoas têm menos conhecimento. A pessoa vai dizer, mas eu já faço teologia,
eu já faço isso, já estudo, mas não é a mesma coisa, irmãos. A escola dominical não é a mesma coisa de um curso teológico. A escola dominical não é a mesma coisa de outros cursos que nós vemos por aí, e de muitas vezes nós estudarmos, nós somos autodidata dentro da nossa casa. Mas se eu quero tirar uma dúvida, eu vou num dicionário bíblico, eu vou num comentário bíblico. Não é a mesma coisa. Não é, irmãos. Quando nós estamos lá, o homem, a pessoa ali falando, o professor falando, sendo usado pelo Senhor para ensinar, meus irmãos, é melhor para nós aprendermos acerca, porque a gente vai ver um pensamento ali naquele momento. E outra, o contato humano faz a diferença. Então, por isso aqui, nós temos que frequentar, né, a nossa escola bíblica e perguntar e tirar as dúvidas, para que nós venhamos estar mais, vamos dizer assim, perceptíveis acerca das coisas de Deus. É por isso, irmãos, que nós vemos que a igreja, hoje, ela tem muito literatura, vamos dizer assim, mas pouca espiritualidade. Infelizmente, nós temos várias pessoas que fizeram cursos teológicos, não estou criticando, tem que fazer mesmo, tem que estudar, tem que se preparar, mas nunca deixar de orar, nunca deixar de saber que somos totalmente dependentes de Deus, porque hoje se sabe muito acerca da literatura, mas revelação é muito pouco, irmãos. A revelação da palavra de Deus é muito pouco. Mas você vai dizer, mas tem exegese, tem hermenêutica? Tem, se interpreta, mas pouco poder, pouca unção, porque às vezes se interpreta ao seu bel prazer, do jeito que acha que aprendeu. Pode perceber, cada escola teológica muitas vezes aborda um assunto de uma forma, mas esse não é o nosso assunto hoje. O que vale para nós é nós frequentarmos a igreja, frequentarmos a escola dominical, sermos alunos assíduos mesmo da igreja, para fazermos a vontade de Deus. Claro, irmãos, quando você está andando com a Bíblia debaixo do braço na rua, quando você está dentro da igreja, as pessoas estão só observando. E nós vamos para a igreja, na escola dominical, aprendemos juntos com os nossos irmãos. Tem irmãos graduados, tem outros irmãos que não são, e isso faz a diferença. Mas é que o nosso pensa aqui, de forma a você tem sido um instrumento de Deus para edificar as pessoas que o creem, que o cercam. É uma pergunta, irmãos. Será que nós realmente temos edificado outras pessoas? Será que o nosso testemunho, a nossa vida tem edificado outras pessoas? Tem alcançado outras vidas? Cabe a nós entendermos que Deus tem um propósito para a nossa vida. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, fazermos a vontade de Deus nesta vida. Porque se nós temos comunhão com Deus, se nós queremos o céu, nós temos que também levar um ensino saudável para as outras pessoas. A necessidade de falar de Jesus às pessoas. Uma das missões mais importantes da igreja é falar de Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. A essência de se evangelizar é fazer com que Jesus esteja vivo em cada pessoa. E o ato de falar de Jesus a uma pessoa é o evangelismo, né? Então nós vemos de uma forma que nós podemos falar às pessoas de Jesus através do evangelismo, através de falarmos do Senhor. E essa lição está um pouquinho paralela com a lição dos adultos, porque também falar de Jesus, irmãos, é ter um bom testemunho. Falar de Jesus, meus irmãos, é praticar aquilo que é certo, é falar de uma forma correta, né? É dar bons exemplos. Isso também é falar de Jesus. Não adianta falar muita coisa, mas aquele que está falando não tem uma vida com o Senhor, regrada na presença do Senhor, ser um mau vizinho, ser um mau funcionário, brigar com todo mundo, falar mal de todo mundo e brigar com e ser uma pessoa, vamos dizer assim, que as pessoas possam olhar, se for para mim ser crente que nem esse aí, eu prefiro não ser. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmão? For para ser crente igual fulano de tal, meu irmão, eu prefiro não ser crente não. Porque para ser crente desse jeito aí, eu prefiro continuar na minha vida. Isso é triste. Mas, quando nós fazemos a vontade de Deus, pregamos o Evangelho com palavras saudáveis e também vamos dar bons testemunhos, que muito mais as pessoas nos veem do que nos ouvem. Eu já comentei várias vezes sobre isso. As pessoas muito mais nos veem do que nos ouvem. Isso é uma verdade. E o que acontece? E a palavra de Deus é expandida de uma forma saudável. Claro, meus irmãos, consequentemente, muitos vão se achegar ao Senhor. A salvação é oferecida a todos. Deus em Cristo oferece gratuitamente a salvação dos pecados e da morte eterna por intermédio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Devemos, conforme Cristo ordenou, fazer discípulos em todas as nações sem
dissensão. Irmãos, nós não temos que achar que esse ou aquele é merecedor do Evangelho, não. Jesus morreu por todos e para que todos venham alcançar a salvação, para que todos venham alcançar a vida eterna. Então o Senhor Jesus, Ele trouxe essa salvação para nós, por amor, para quê? Para que nós venhamos ter comunhão plena com a sua presença. Então veja o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus para as nossas vidas, para quê? Para que nós possamos levar este Evangelho às outras pessoas. Aqui na última parte aqui, até está falando aqui, portanto faça o nome de Jesus ser conhecido do maior número de pessoas que você conhece. Ou seja, nós temos que não sermos, vamos dizer assim, você é crente, eu vou para a igreja. Não, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu frequento a igreja, eu frequento a escola dominical. Você um dia não quer ir lá na igreja onde eu frequento? Esse negócio de crente aí, não é para mim não, mas vamos lá qualquer hora lá. Então, mas eu sou crente. Tem que falar, meus irmãos, tem que dizer que é crente, tem que colocar, realmente levar a bandeira do Evangelho onde nós pisamos as plantas dos nossos pés, mesmo que a gente for ridicularizado, é crente, então não vamos chamar ele para tal lugar não, mesmo que a gente for discriminado, vamos dizer assim, mas nós temos que falar sim que nós somos crentes, lavados e remidos no sangue do Senhor. E se alguém fizer um convite para nós, que nós vamos querer um lugar que não agrada a Deus, não vá, não queira agradar a homens, agrade a Deus, agrade ao Espírito Santo. Divina, Deus evidentemente sabe pela sua presciência quem vai ou não rejeitar a mensagem da salvação, quem vai ou não rejeitar a mensagem da salvação. Mas isso não significa que ele predeterminou quem será salvo e quem não vai. E não podemos confundir a presciência divina com o determinismo. Irmãos, nós vemos aqui que está falando assim acerca daquela questão, né? Que, vamos dizer assim, aqueles acreditam que a salvação, uma vez salvo para sempre, Jesus não pode mudar, ele sabe quem vai ser salvo, irmãos, claro, ele sabe. Mas ele não usa a sua presciência, né, para poder, vamos dizer assim, já jogar nós de imediato para o inferno. Ele não usa tudo aquele seu poder, a sua graça, para quê? Para poder ficar falando para quem vai ser salvo e quem não vai ser. Irmãos, nós sabemos que o Senhor sabe, mas Ele está dando a oportunidade, mesmo Ele sabendo, está dando a oportunidade para que todos venham alcançar essa salvação, para que todos venham buscar ao Senhor. E se nós estivermos na vontade de Deus, consequentemente, nós seremos salvos. Mas e se o Senhor, Ele sabe que eu não vou ser salvo? Para que eu estou correndo tanto assim? Não perca, não mentalize dessa forma. Mentalize que nós temos que buscar ao Senhor, que nós temos que estar em santidade, para que nós alcancemos corações sábios, corações edificados na presença de Deus. E isso nós temos que fazer. Para quê? Para que nós venhamos estar na presença de Deus e não ficarmos, mas e se eu naquele grande dia eu não for de salvação? Só não vai ser de salvação se não tiver um coração sincero, se não buscar a presença de Deus com humildade, com busca, com súplica. Aí, meus irmãos, fica difícil. Mas a nossa conclusão aqui: somos chamados a servir na igreja local com propósitos bem definidos. Portanto, não podemos enterrar nossas vocações e talentos, e sim observar esses 3 propósitos: adoração, edificação e evangelização, de forma equilibrada, como também deve ser equilibrada a nossa vida cristã, né? Então, meus irmãos, essa é o objetivo da igreja: evangelizar, dar um bom testemunho, falar do amor de Deus. E isso tem que ser uma igreja equilibrada também, para que não possa fazer as coisas sem ordem e sem decência, equilibrada na presença de Deus, equilibrada na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, fica aí esse breve comentário. Você que não assinou nosso canal está convidadíssimo a assinar. Ore por nós, que esse ano de 2017 nós podemos estar mais na presença de Deus, buscamos mais ao Senhor e que Deus nos ajude na nossa caminhada. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.